Existe um segredo, sussurrado em cozinhas e compartilhado em mesas de café, sobre a magia de transformar farinha, água e paixão em algo extraordinário. Um segredo que muitas de nós guardamos, sem perceber o poder que ele realmente tem. Imagine por um instante, uma mulher, em meio à rotina exaustiva de uma vida que não a preenchia, descobre que a verdadeira receita para a felicidade e o sucesso estava, literalmente, em suas mãos. Não em escritórios frios ou em hierarquias corporativas, mas no calor de um forno, no aroma inebriante de pão fresco e na satisfação de ver a massa crescer. Esta é a história de Ana. E ela não é apenas uma história de pães. É uma história de reinvenção, de coragem e de como um simples hobby pode se tornar a chave para uma liberdade que parecia inalcançável. Mas, o que realmente a fez dar o primeiro passo? E como ela transformou algo tão caseiro em um negócio que pagou suas contas e muito mais? Fiquem comigo, porque os detalhes dessa jornada são mais intrigantes do que você pode imaginar. Ana sempre foi uma apaixonada por pães. Aquela paixão silenciosa, que se manifesta em livros de receitas amassados, em experiências noturnas na cozinha e em um fascínio quase místico pela alquimia da fermentação. Ela trabalhava como assistente administrativa em uma grande empresa de logística. Uma rotina engessada, previsível e, para ser sincera, monótona. Os dias se arrastavam em planilhas e reuniões intermináveis. E Ana sentia que uma parte vital dela estava murchando, como uma massa sem fermento. O nascimento de sua filha, Sofia, foi um divisor de águas. De repente, a monotonia do escritório parecia ainda mais opressora. A culpa de deixar Sofia na creche, a exaustão de conciliar o trabalho com a maternidade, e a sensação de que estava perdendo os primeiros anos de sua filha a corroíam. No entanto, havia um refúgio: a cozinha. Nas poucas horas que tinha para si, Ana se entregava à arte de fazer pães. Ela aprendia novas técnicas, experimentava fermentos naturais, e sentia uma paz profunda enquanto sova a massa. O aroma de pão recém-assado invadia a casa, e era o único momento em que Ana se sentia verdadeiramente conectada consigo mesma e com algo que realmente importava. Mas, de que forma essa paixão poderia se tornar algo mais? Ana se fazia essa pergunta constantemente. A ideia de empreender parecia um abismo. A falta de capital inicial era um fantasma constante, e o medo de arriscar tudo o que tinha, ainda que pouco, a paralisava. As histórias de sucesso que via na internet pareciam distantes, pertencentes a um universo paralelo, não à sua realidade de contas a pagar e fraldas para trocar. No entanto, a semente estava plantada. Amigos e familiares que provavam seus pães sempre elogiavam. Alguns até sugeriam que ela vendesse. Ana, isso é melhor que qualquer padaria, dizia sua mãe, Maria, com um brilho nos olhos. Você deveria levar a sério, filha. Mas Ana balançava a cabeça, os ombros pesados pela responsabilidade. É só um hobby, mãe. Não dá para viver de pão. Ou será que dava? A virada aconteceu em um dia particularmente difícil. Uma discussão com o chefe, a creche ligando para avisar que Sofia estava com febre, e a sensação de que estava falhando em todos os papéis que tentava desempenhar. Naquela noite, enquanto Sofia dormia, Ana se sentou à mesa da cozinha, exausta, e olhou para o fermento natural borbulhando em um pote de vidro. Era uma vida, pulsando ali, e ela se perguntou: por que não a minha? Por que não dar vida aos meus próprios sonhos? Naquele momento, algo mudou. A ideia de continuar vivendo uma vida que não a satisfazia era mais assustadora do que o risco de falhar em um novo empreendimento. Ela decidiu que era hora de tentar. Mas como? Sem dinheiro, sem experiência em negócios, e com uma filha pequena para sustentar. A resposta veio de forma inesperada, em uma conversa casual com uma vizinha, Dona Lúcia, uma senhora aposentada que sempre apreciava os pães de Ana. Dona Lúcia, com sua sabedoria tranquila, observou: Ana, você não precisa de um grande capital para começar. Você já tem o principal, o talento e a paixão. Comece pequeno. Ofereça seus pães para os vizinhos, para os amigos. Faça por encomenda. O boca a boca é o melhor marketing. Aquelas palavras foram um sopro de ar fresco.
Ana percebeu que Dona Lúcia tinha razão. Ela não precisava de uma padaria chique ou de um empréstimo bancário assustador. Ela precisava apenas começar. O primeiro passo foi o mais difícil. O medo ainda a abraçava. Mas ela se agarrou à imagem de Sofia, ao desejo de ser um exemplo para ela, de mostrar que é possível construir a própria felicidade. Ana começou a oferecer seus pães para os vizinhos do prédio. Ela fez um pequeno panfleto à mão, com os tipos de pães que fazia: o tradicional pão de fermentação natural, o pão de azeitonas, o pão de batata doce, e colocou nas caixas de correio. A resposta foi surpreendente. Em poucos dias, os primeiros pedidos começaram a surgir. Eram pequenos, é claro, mas eram pedidos. Cada pão vendido era uma pequena vitória, uma confirmação de que estava no caminho certo. A cozinha de Ana se transformou em seu pequeno laboratório de sonhos. Ela assava à noite, depois que Sofia dormia, e entregava os pães pela manhã, antes de ir para o trabalho. Era exaustivo, sim, mas era uma exaustão diferente, uma que vinha de um propósito. Ela passou a usar as redes sociais, criando um perfil simples no Instagram, onde postava fotos apetitosas de seus pães recém-saídos do forno. O nome do seu pequeno empreendimento: Pães da Ana. Simples, direto e pessoal. As encomendas foram crescendo. A vizinhança começou a comentar sobre os pães deliciosos que eram vendidos em casa. O boca a boca, como Dona Lúcia havia previsto, era poderoso. Ana percebeu que havia uma demanda por pães artesanais, de qualidade, feitos com carinho e ingredientes selecionados, algo que as padarias industriais não ofereciam. Mas, como escalar? Como transformar aquilo em algo que realmente pudesse substituir seu salário? A primeira grande lição de Ana foi sobre precificação. No início, ela vendia seus pães por um valor simbólico, quase com vergonha de cobrar pelo seu trabalho. Mas sua amiga Juliana, uma analista financeira, a alertou: Ana, você precisa valorizar seu tempo, seus ingredientes e seu talento. Você está vendendo um produto premium, não um pão de supermercado. Calcule seus custos, seu tempo de produção e adicione uma margem de lucro justa. Com a ajuda de Juliana, Ana aprendeu a controlar seus gastos, a calcular o custo de cada ingrediente, da farinha ao gás, e a precificar seus pães de forma estratégica. Ela também começou a oferecer combos, promoções para clientes fiéis e a aceitar diferentes formas de pagamento. Essa organização financeira, que antes parecia um bicho de 7 cabeças, revelou-se fundamental. O próximo desafio foi o tempo. Com Sofia crescendo e as encomendas aumentando, Ana estava no limite. Trabalhava no escritório durante o dia, cuidava de Sofia, e passava as madrugadas assando pães. Algo precisava mudar. Foi então que ela tomou a decisão mais audaciosa de sua vida: pedir demissão do emprego que a sufocava. A notícia chocou sua família. Sua mãe, Maria, embora orgulhosa, estava apreensiva. Tem certeza, filha? E se não der certo? E o salário fixo, os benefícios? O medo era palpável, mas Ana sentia uma convicção inabalável. Ela havia economizado um pequeno valor, apertando o cinto por meses, e usaria aquela quantia como capital de giro para Pães da Ana. A liberdade de poder passar mais tempo com Sofia, de ter controle sobre seu próprio tempo e de fazer algo que amava, era um motor mais potente do que qualquer salário fixo. A transição não foi fácil. Os primeiros meses foram de muita incerteza e trabalho árduo. Ana precisou aprender a gerenciar o tempo de forma ainda mais eficiente, a lidar com a pressão de ser a única responsável pelo seu negócio. Ela investiu em equipamentos básicos, como uma batedeira maior e formas de pão de melhor qualidade. Começou a participar de feiras de produtores locais, onde seus pães faziam sucesso e a ajudavam a expandir sua base de clientes. A cada feira, novos contatos, novas encomendas. O feedback dos clientes era sempre positivo, e muitos se tornavam clientes fiéis, atraídos não só pelo sabor, mas pela história por trás dos pães. A história de uma mulher que, como muitas delas, buscava um caminho de liberdade e realização. Ana também entendeu a importância de se diferenciar.
Em um mercado cada vez mais competitivo, não bastava apenas fazer pães bons. Era preciso oferecer uma experiência. Ela começou a embalar seus pães em sacos de papel craft personalizados com logo Pães da Ana, amarrados com barbante rústico e um pequeno cartão com uma mensagem de agradecimento. Pequenos detalhes que faziam toda a diferença, transformando um simples pão em um presente. Ela também inovou no cardápio, adicionando pães com grãos especiais, pães doces sazonais e até mesmo kits de faça seu pão em casa com fermento natural da Ana. Essa criatividade e atenção aos detalhes foram cruciais para o crescimento do negócio. Com o tempo, Pães da Ana se tornou mais do que um negócio de bairro. A demanda era tanta que Ana não conseguia mais dar conta sozinha. Foi quando ela contratou sua primeira funcionária, Dona Lúcia, a mesma vizinha que a havia inspirado a começar. Dona Lúcia, com sua experiência de vida e sua calma, se tornou uma ajudante valiosa, cuidando das entregas e da organização. A contratação de Dona Lúcia não foi apenas uma decisão de negócio. Foi um ato de gratidão e de comunidade, reforçando a ideia de que o sucesso de Ana era, em parte, o sucesso de todos que a apoiaram. O negócio de Ana continuou a crescer, mas ela manteve a essência artesanal e o cuidado com cada pão. Ela abriu uma pequena loja física em um ponto comercial estratégico no bairro, um espaço acolhedor com cheiro de pão fresco que se tornou um ponto de encontro para a comunidade. A loja não era grande, mas era um sonho materializado, um testemunho do poder da paixão e da perseverança. O faturamento de Pães da Ana superava em muito seu antigo salário, e o mais importante, Ana tinha liberdade de gerenciar seu tempo, de estar presente na vida de Sofia e de fazer algo que a preenchia profundamente. A história de Ana é um lembrete poderoso de que a paixão, quando combinada com estratégia e coragem, pode se transformar em um negócio lucrativo e transformador. Ela superou o medo da falta de capital, a burocracia inicial e a insegurança de deixar um emprego estável. Ela aprendeu a precificar, a inovar, a se diferenciar e a construir uma comunidade em torno de seus pães. E o segredo? O segredo não estava apenas na receita perfeita do pão, mas na receita da vida. Acreditar em si mesma, começar pequeno, valorizar o seu trabalho e nunca subestimar o poder de um sonho. E você, qual é o seu pão? Qual é aquela paixão que você guarda? Talvez com medo de que não seja suficiente para se tornar um negócio. A história de Ana nos mostra que a transformação é possível, que a liberdade financeira e pessoal pode estar mais perto do que imaginamos. Não espere pelas condições perfeitas, pois elas raramente chegam. Comece com o que você tem, com a sua paixão, com a sua cozinha, com os seus vizinhos. O primeiro passo, por menor que seja, é o mais importante. E lembre-se, o aroma do sucesso é indescritível quando ele vem do seu próprio forno. Qual é o seu primeiro passo? Acredite, você também pode faturar alto e mudar de vida. A receita está em suas mãos. A história de Ana, embora inspiradora, não é um conto de fadas sem obstáculos. Ela enfrentou noites sem dormir, a frustração de uma fornada que não deu certo, a pressão de prazos apertados e a solidão que, por vezes, acompanha o empreendedorismo. Houve dias em que o cansaço era tanto que a ideia de voltar para a segurança de um salário fixo soava tentadora. Mas nesses momentos, o cheiro do fermento, o brilho nos olhos de Sofia ao ver os pães recém-saídos do forno e a gratidão dos clientes a impulsionavam. Um dos maiores desafios de Ana foi a gestão do tempo. Equilibrar a produção, as entregas, a administração do novo espaço físico e a maternidade exigia uma disciplina férrea. Ela aprendeu a delegar tarefas menores, como a limpeza da loja, e a otimizar cada minuto. Implementou um sistema de pré-encomendas para gerenciar a demanda e evitar o desperdício, e contratou uma jovem auxiliar para ajudar na loja durante o pico de movimento. Essa auxiliar, uma estudante de gastronomia chamada Clara, se tornou mais do que uma funcionária. Ela era uma extensão da paixão de Ana, aprendendo não só as receitas, mas a filosofia por trás de Pães da Ana. A abertura da loja física trouxe uma nova dimensão ao negócio. O espaço era pequeno, mas charmoso, com prateleiras de madeira rústica, cestos de vime e um balcão onde os pães frescos eram exibidos como joias.
Um pequeno café, com poucas mesas, foi adicionado, servindo cafés especiais, claro, os pães de Ana com manteiga e geleia caseira. O aroma que emanava da loja era um convite irresistível, atraindo não apenas os clientes fiéis, mas também novos rostos curiosos. A loja se tornou um epicentro social, um lugar onde vizinhos se encontravam para um café da manhã rápido, onde mães se reuniam após deixar os filhos na escola e onde idosos passavam as manhãs lendo jornal, embalados pelo cheiro de fermento. Ana, que antes se via apenas como uma padeira, descobriu em si uma líder comunitária. Ela organizava workshops de panificação para crianças, ensinando-lhes a magia de transformar farinha, água e fermento em pão. Promovia eventos sazonais, como a festa do pão de Natal, onde receitas especiais eram preparadas e a comunidade se reunia para celebrar. Essas iniciativas não só fortaleciam a marca Pães da Ana, mas também reforçavam o senso de pertencimento e união no bairro. A liberdade financeira que Ana conquistou permitiu-lhe mais do que apenas pagar as contas. Ela pôde investir na educação de Sofia, em viagens que antes eram apenas sonhos distantes e em sua própria formação, participando de cursos de panificação avançada para refinar ainda mais suas técnicas. Aquele medo inicial de não ter capital se transformou em uma gestão inteligente dos recursos, com uma parte do lucro sempre reinvestida no negócio e outra reservada para emergências e para o futuro. A expansão de Pães da Ana não significou a perda da essência. Ana resistiu à tentação de industrializar a produção, mantendo o processo artesanal que era a alma de seus pães. Ela entendia que o valor não estava apenas na quantidade, mas na qualidade e na história que cada pão carregava. A diferenciação, para ela, não era apenas um slogan de marketing, mas um compromisso com a excelência e com a experiência do cliente. A história de Ana é um microcosmo de um movimento maior: o empreendedorismo com propósito. Em um mundo cada vez mais padronizado, o consumidor busca autenticidade, produtos com alma, histórias por trás das marcas. Ana, sem saber, estava à frente de seu tempo, construindo um negócio que não vendia apenas pão, mas uma experiência, um pedaço de seu coração em cada fornada. Pense na sua paixão. Talvez você ame jardinagem, e seu pão seja a criação de arranjos florais únicos ou a consultoria para hortas urbanas. Talvez você seja um exímio contador de histórias, e seu pão seja a criação de conteúdo digital envolvente ou a escrita de livros infantis. Talvez você tenha um talento para organizar eventos, e seu pão seja a produção de festas temáticas inesquecíveis. O pão não precisa ser algo tangível no sentido literal. Ele é a manifestação da sua paixão, do seu talento, do seu propósito. O medo da falta de capital é, sem dúvida, um dos maiores inibidores. Mas Ana nos mostrou que o capital inicial pode ser o que você já tem: sua cozinha, suas mãos, seus conhecimentos. Muitos negócios de sucesso começaram com um investimento mínimo, crescendo organicamente à medida que a demanda aumentava e a confiança do empreendedor se solidificava. Não é preciso um grande aporte financeiro para dar o primeiro passo. É preciso um grande aporte de coragem e de planejamento. A burocracia, outro fantasma, pode ser enfrentada com informação e paciência. Ana buscou o apoio de um contador e de órgãos de fomento ao empreendedorismo, que a orientaram sobre os passos necessários para formalizar seu negócio. Ela entendeu que a formalização não era um obstáculo, mas uma base sólida para o crescimento e a credibilidade. A insegurança de deixar um emprego estável é talvez a barreira emocional mais difícil de transpor. É o salto no escuro, a renúncia à zona de conforto. Mas a verdadeira segurança, como Ana descobriu, não está em um salário fixo, mas na capacidade de criar seu próprio valor, de ser o arquiteto do seu destino. A estabilidade externa é ilusória. A estabilidade interna, construída sobre a paixão e a resiliência, é inabalável. Ana aprendeu a precificar não apenas os ingredientes e o tempo, mas o valor de sua arte, de sua dedicação, do amor que ela colocava em cada pão. Ela aprendeu a inovar, criando novas receitas, explorando diferentes tipos de grãos e fermentações, sempre ouvindo o feedback de seus clientes. Ela se diferenciou pela autenticidade, pela qualidade inquestionável e pelo relacionamento genuíno que construiu com sua comunidade.
A construção de uma comunidade em torno de seus pães foi o que solidificou seu negócio. Não eram apenas clientes, eram embaixadores da marca, pessoas que compartilhavam a paixão de Ana e que se sentiam parte de algo maior. Essa comunidade era prova viva de que o sucesso de Ana era, em parte, o sucesso de todos que a apoiaram e que se beneficiavam de seus pães e de sua presença no bairro. A receita da vida, como Ana descobriu, é um mix complexo de ingredientes. A farinha da paixão, a água da persistência, o fermento da inovação e o sal da resiliência. Assar essa receita exige tempo, dedicação e a coragem de experimentar, de errar e de recomeçar. Então, qual é o seu primeiro passo? Talvez seja pesquisar sobre um nicho de mercado que te interessa. Talvez seja conversar com alguém que já empreende na área que você sonha. Talvez seja apenas começar a produzir em pequena escala, para amigos e familiares, como Ana fez. O importante é não adiar, não esperar pelo momento perfeito. O momento perfeito é agora, com o que você tem, onde você está. Acredite em si mesmo, valorize o seu trabalho e nunca subestime o poder de um sonho. O aroma do sucesso é indescritível quando ele vem do seu próprio forno, da sua própria criação, da sua própria paixão transformada em realidade. A receita está em suas mãos. Use-a. Acredite, você também pode faturar alto e mudar de vida. O seu pão está esperando para ser assado. Se você busca por mais jornadas de pessoas que transformaram o impossível em realidade, inscreva-se no canal. A próxima história pode mudar a sua vida. E se você tem uma história que pode inspirar alguém, conte pra gente. Quem sabe a sua história pode ser contada aqui e servir de exemplo para outros empreendedores que precisam dessa força. Um forte abraço e até a próxima!